Olá, família Kev, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre todos os teus amigos, trazendo um mover novo sobre a sua vida, trazendo uma graça, um renovo na tua saúde, trazendo respostas de Deus em tudo que você precisa nesse dia. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça mais e mais. E que bom que estamos aqui mais uma vez em nosso canal AKEV, que significa Até que Ele Venha. Estamos nesse canal trazendo mensagens de fortalecimento, palavras de paz, palavras de ânimo, porque todos nós estamos aguardando o nosso noivo Jesus. Então, por que não estar aqui nesse instrumento, né, que Deus usou como bênção? Né? É um instrumento de bênção, o canal, as multimídias, a tecnologia, é um instrumento de bênção. Olha, nós estamos próximos, eu posso estar conversando com você, eu posso estar semeando na sua vida aquilo que Deus está trazendo para mim através desse canal. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, clique no sininho, escolha a opção todas e não esqueça de, depois que você assistiu, dar o seu like aí, né? Que você gostou. Escreva seus comentários e vai ser muito bom sempre. Nós temos conversado aqui no nosso canal nesses dias, sobre os princípios. E o princípio que estou conversando com vocês é sobre o princípio da individualidade. Individualidade diferente de individualismo. Individualidade tem a ver com a nossa identidade, com o nosso jeito de ser, com aquilo que é construído em nossas vidas, não é? E sempre prestando atenção no que os outros estão falando que é negativo para a gente não aceitar, mas para a gente se apropriar apenas do que Deus diz que nós somos, que nós temos os sonhos dele para a gente, não é? O apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos versículos 1, 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nesse momento que nós estamos falando sobre individualidade, sobre relação intrapessoal, e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre as relações interpessoais, né, que precisam estar resolvidas. Esse versículo tem tudo a ver, não é? Porque nós somos confrontados como discípulos e como discípulos de Jesus a apresentar os nossos corpos, que são templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, nesse princípio da individualidade, que todos nós vamos prestar contas a Deus. Deus está olhando para a gente o tempo todo, porque o Espírito está em nós. Então, o Espírito está olhando para nós o tempo todo, né? E Deus, Jesus, o Espírito Santo são um. Eles falam, né, uma mesma linguagem, eles têm unidade, Ele quer isso de nós também. Então, como templo do Espírito Santo, precisamos zelar por essa individualidade, que esse jeito de ser, que esse caráter, né, ele precisa estar cada vez mais próximo, semelhante ao caráter de Jesus, ao caráter de Deus, ao caráter do Espírito Santo, que Deus espera que nós sejamos. E esse tratamento de nossas vidas tem muito a ver com nós confessarmos, nós reconhecermos, né? Não ser egoísta, não ser intransigente, não ser a falta de humildade, não é? Não dar o braço a torcer, não, eu tenho razão, eu estou sempre certo, mas ceder, entender que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender. Entender que nós erramos, que nós somos imperfeitos, mas Deus quer que nós sejamos perfeitos. Então, como eu estava falando anteriormente, a relação intrapessoal precisa estar resolvida. Eu preciso me enxergar como Deus me enxerga. Deus me vê como uma sonhadora. Deus me vê como alguém capaz, como alguém inteligente, como alguém que é forte, que é valente. Como Deus me vê. Então, não é como os outros me veem de forma negativa. Não é como eu me vejo de forma negativa, inferior, como eu me via antes, né? Antes de eu me converter, na minha adolescência,
Eu me via como alguém muito inferior, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, eu tinha uma timidez tão grande, tanto medo de falar, tanto medo de estar com o outro, que eu nem falava. Na sala eu era considerada muda, as pessoas pensavam que eu era muda, que eu não falava, porque eu realmente não falava na sala. Eu tinha muito medo, eu me sentia incapaz, eu me sentia inferior. E Deus tratou isso no meu caráter, Deus tratou isso no meu jeito de ser. E hoje eu estou aqui conversando com vocês, né, em nosso canal e trazendo essas palavras que Deus tem ministrado na minha vida e compartilhando esse nível de transformação que Deus fez sobre mim, né, de sair de um lugar de tristeza, de complexos de inferioridade, de ignorância, de rispidez, de um comportamento intransigente, de superioridade. Tudo isso Deus foi burilando, mas foi burilando porque eu me deixei, né? Eu reconheci que eu era tudo isso, que eu era ignorante, que eu era estúpida, que eu era intolerante. E Deus foi tratando o meu caráter porque eu reconheci, sem vergonha nenhuma de assumir, porque eu não sou mais isso, né? Deus tem me tratado, me tornado alguém paciente, que eu era muito impaciente, ansiosa, eu era nervosa. Mas hoje Deus tem transformado o meu caráter. E eu não sou mais nada disso. Eu sou mansa, eu sou paciente. Amém? Trabalhando sempre a humildade e sempre reconhecendo. Imperfeita, sim. Preciso mudar muita coisa aí do meu caráter, mas eu sou feliz porque muitas coisas já mudaram. Muitas coisas já foram transformadas na minha vida. Então, essa relação intrapessoal, pela minha busca constante ao Senhor, pelo meu reconhecimento que sou pecadora, que eu preciso melhorar cada vez mais. Ceder, lavar os pés, né? E aí vai, nosso comportamento, nosso caráter vai sendo transformado. E isso tem a ver com a relação interpessoal. Quanto mais resolvida eu sou na minha relação intrapessoal, no meu relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, melhor eu vou ser na minha relação interpessoal. Jesus é o nosso exemplo perfeito de relação intrapessoal perfeita, relação interpessoal perfeita. Jesus, mas você pode dizer, mas Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, mas ele estava aqui como homem, igual a mim e você, ser humano, passível de pecar, passível de errar. Ele foi tentado por Satanás, ele foi tentado o tempo todo, foi julgado. Jesus foi maltratado por palavras, maltratado fisicamente, que bateram nele, mas ele não revidou. Ele estava o tempo todo ali, ó, Deus perdoa, perdoa, ele não sabe o que faz, liberando a relação interpessoal. Jesus era, né, eu estou falando como humano, porque ele ainda ele está vivo, ele mora no céu. Então, na sua experiência como humano, ser humano assim igual a gente, ele foi esse exemplo perfeito, ele conseguiu mostrar pra gente que é possível nós sermos perfeitos, é possível ser perfeita, você ser perfeito. E perfeição quer dizer assim, ó, se alguém bater de um lado, eu vou deixar bater no outro. Isso é ser perfeito. O perfeito é ser feliz quando alguém injuriar, quando alguém te perseguir, quando alguém falar algo mal contra você. Está escrito isso em Mateus 5, no Sermão do Monte, não é? Jesus falando. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos, olha só. Nos alegrarmos diante dessas coisas. Isso é ser perfeito. Tá pensando que ser perfeito é só as coisas bonitinhas, que tá tudo maravilhoso? Ser perfeito é isso. Ser perfeito é lavar os pés dos seus inimigos. Ser perfeito é amar os seus inimigos e orar por eles. Aquele que te caluniou, aquele que está fofocando de você, falando mal de você, falando coisas terríveis. Amar. Isso é ser perfeito. Então Jesus falou, sejam perfeitos. Não pequem, não errem, perdoem, abençoe e não amaldiçoe. Ceda, seja humilde. Né? Não precisa ficar se amostrando, se vangloriando. O que Jesus ensinou, o que tua mão direita faz, a esquerda não precisa ver. Não precisa ficar se amostrando. Ele fala, vá para o seu quarto e ore. Não precisa, né, ficar se vangloriando de nada. Não deixe que a soberba tome conta de você. Isso é relação intrapessoal, isso é relação interpessoal. Né? Se vangloriando, orgulhoso, vaidoso. Nós não temos nada, tudo que temos vem do Senhor, dependemos dele.
E se eu sou, se eu tenho, e se eu vou ter, se eu vou ser, é por causa de Deus que nos dá e que faz todas as coisas. Então a gente precisa ser humilde, simples, doador, que se entrega, que oferta, que abençoa. Isso é relação intrapessoal e interpessoal resolvida e perfeita. E é possível, porque Jesus disse que é possível. Então, cada dia, e ele provou que é possível também. Então, cada dia em nossa vida cristã, nós vamos aprendendo, nós vamos cedendo, nós vamos sendo transformados e vamos mudando. Então, nesse princípio da individualidade, está pensando sobre a importância de nós sermos resolvidos cada vez mais na nossa relação intrapessoal e interpessoal. E eu quero começar falando um pouco sobre a relação interpessoal, que é a relação um com o outro. Jesus, o nosso exemplo perfeito dessa relação interpessoal. Jesus estava com todas as pessoas. Jesus tinha amizade com todas as pessoas. Jesus era acessível a todos. Jesus conversava com todas as pessoas. Ele não fazia acepção, ele não tinha essa coisa que era rico, que era pobre, que era sujo, que era leproso, né? Que tinha demônios, que falava certo, que falava errado, que sabia falar bem, que sabia falar mal. Não tinha essa separação. Jesus sabia conviver com todos, conviver bem com todos. Se ele tivesse que falar alguma coisa mais dura, ele falava. Se ele tivesse que ser suave, ele era suave e sabia acessar todos os lugares. A relação interpessoal resolvida nos permite acessar todos os lugares. Tem gente que a porta está fechada. Alguém já diz assim, ó, essa pessoa não deixa entrar aqui, de jeito nenhum. Tem pessoas que não são bem-vindas nos lugares. As pessoas já imaginam quando ela chega, ai meu Deus, aquela pessoa. Não é? E aí nós vamos aprendendo nessa relação interpessoal conviver com todos os outros, porque a sua relação intrapessoal está resolvida. Então, independe do que a outra pessoa seja, de como ela esteja, do jeito de ser de cada um, a gente, na nossa relação interpessoal, vai aprendendo a conviver, vai aprendendo a respeitar a diferença do outro, o jeito de ser do outro, o que ele ainda não é resolvido. Não é porque ele ainda não está no nível que você está, no nível de resolvido em seu jeito de ser, que você vai desprezar, vai menosprezar, mas ao contrário, você vai acolher, amar, tolerar, ter paciência, ouvir. E como eu sou tratada e fui tratada bastante em relação a isso, né? Sobre a tolerância, sobre esse jeito de ser. E Deus, ele tem me transformado de glória em glória, glória em glória. Eu trabalho com pessoas, eu lido com todos os tipos de pessoas. Eu trabalho no setor público, eu sou servidora pública. Antes de ser servidora pública, também eu trabalhava na rede privada. Eu sempre trabalhei com pessoas. A minha experiência logo profissional foi lidando com pessoas. E à medida que nós vamos lidando com pessoas, nós vamos sendo transformados. É uma experiência maravilhosa de tratamento que Deus nos coloca para nós mudarmos, sermos mais humildes e sabermos a lidar. Porque assim, o que você quer para o outro, o que você quer para você, né, de bem, você precisa querer para o outro. Então você vai sendo mudado porque você quer tratar o outro bem. Você quer ser bem tratado? Trate o outro bem. Você quer ser bem amado? Ame também. Mesmo que o outro não vai amar você. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, saber conviver juntos e saber relacionar bem com o outro são as relações interpessoais. Jesus é o nosso grande exemplo de inteligência de relação interpessoal perfeita, porque sua relação intrapessoal também era perfeita, como eu acabei de falar, né? Porque é Deus, porque ele, como exemplo de ser humano, ele é temente a Deus, ele se submeteu a Deus e ele, como ser humano, ele fez tudo o que era preciso fazer, seguindo todos os mandamentos, seguindo todos os princípios. Então ele conseguiu, e nós também podemos, porque ele provou isso. Então, por causa de Jesus, dessa perfeição dele, desse comportamento, ele conseguiu que Herodes e Pilatos ficassem amigos de novo. Olha o que está escrito em Lucas 23, 12. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, que Jesus estava andando, né, para ser crucificado, naquele momento que Jesus estava sendo acusado para ser condenado, quando Pilatos levou Jesus para Herodes.
Então, os dois que eram inimigos por causa de Jesus, por causa de Jesus, eles se tornaram amigos. Então, a presença de Jesus desfaz a inimizade. A presença de Jesus nos ensina como sermos melhores, como termos as nossas relações interpessoais resolvidas, como podemos mudar características em nosso caráter que nos atrapalham no nosso acesso ao outro, de termos amizade com o outro, de sermos bons com o outro. Tem pessoas que são fofoqueiras, maledicentes, que são invejosas, que reclamam de tudo, que sempre fica vendo defeito nas coisas dos outros, não é? Sempre, sempre. Então, isso interfere na sua relação interpessoal, porque vai afastando o outro. Mas se você reconhece isso, se você admite que precisa mudar, que precisa refrear a língua, que precisa ser transformado nesse jeito de ser, já é um passo para mudar a relação interpessoal e ser mais acessível, porque como discípulos e discípulas precisamos proclamar esse ID, precisamos ser pessoas aceitas em todos os lugares que nós estamos. Não podemos ser pessoas que alguém imaginar e já vem essa pessoa, não é? E fecha a porta para a gente. Não podemos fazer isso. Mas Jesus cura as relações. Ele fez isso quando derramou seu sangue na cruz por cada um de nós. Ele nos reconciliou com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Olha o que está escrito em Isaías 59, de 1 a 3. As nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O nosso pecado. O pecado nos separa de Deus. Então, a gente não pode, né, estar nesse nível. Precisamos estar próximo de Deus. Não podemos nos separar dele. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus, que nós aceitamos Jesus como o Senhor das nossas vidas, ele nos reconciliou com Deus. Agora nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados por ele através de Jesus e ele nos reconciliou. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5,18. Mas isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Nós agora temos o ministério da reconciliação. Gente, isso é muito lindo. Quer dizer que nós precisamos ter paz com o outro, vamos reconciliar todo ambiente que tem inimizade, todo ambiente que tem discórdia, todo ambiente que tem confusão. Nós, com o ministério da reconciliação em Jesus, que Deus nos deu, onde nós chegarmos por causa de Jesus, que é a paz, e que nos aliançou de novo com Deus, nós vamos transformar os ambientes e não vai ter confusão. No seu trabalho não vai ter confusão. Na escola onde você estuda, na sua família, o Ministério da Reconciliação está com você. Então, a confusão não pode reinar, a discórdia não pode reinar, a inimizade não pode reinar. E muitas vezes tem famílias que não falam com o outro, tem pais, tem filhos, tem irmãos, tem parentes que não falam com o outro. Falta a reconciliação, falta o perdão, falta a paz, e Jesus é a paz. Precisa da presença de Jesus, essa presença que nos reconcilia com Deus. Então, nesse primeiro momento que nós estamos pensando, né, sobre as relações interpessoais, vamos olhar para nós mesmos e ver que tipo de atmosfera está em nossa casa, está entre nossa família, está entre nossos irmãos, está no nosso trabalho, nossa igreja, né? Nós temos o ministério da reconciliação, porque Jesus é essa paz que está em nós, e onde ele está é preciso, onde nós estamos, é preciso que essa reconciliação e que essa paz reine. A confusão não pode reinar. Então, a relação interpessoal diz respeito também a essa característica de paz, de reconciliação, onde nós estivermos. Ministério da reconciliação. O pecado nos separa de Deus, mas nós precisamos exercer esse ministério da reconciliação e ter paz com todas as pessoas. Vamos continuar conversando sobre isso em nosso próximo vídeo. Amo vocês. Até o nosso próximo encontro. Até que ele venha.